Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de casa nova, tudo fresquinho, novinho, para falar com vocês agora sobre um tema: como é namorar depois do divórcio, né? Vamos falar de alguns sentimentos que normalmente surgem, dar dicas. Eu mesmo vivenciei isso e vou dizer para vocês um pouquinho da minha experiência e um pouquinho que eu sei para ajudar aí vocês nessa fase. Vamos lá? Vou falar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu sei a respeito, do que eu vivi sobre como que é essa vida amorosa após o divórcio e espero aí ajudar vocês. Só que antes de eu começar a falar, se inscreva aí no meu canal, ative a notificação para vocês receberem os próximos vídeos, o aviso, né, para vocês já saberem. Uma coisa é normalmente comum para todo mundo, recomeçar não é fácil, né? A gente nem sabe como lidar com essa nova vida de solteira, a gente passa muitas vezes, às vezes muitos anos com a pessoa e aí precisa recomeçar, se situar como solteira. A gente não sabe mais como é namorar, é estranho até ser chamada de namorada. E muitas vezes essa coisa de paquerar, coisa mais estranha, a gente não sabe paquerar, não sabe, enfim, a gente fica meio desconcertada nessa nova situação, tentando buscar uma nova identidade. Isso sem contar que por um tempo a gente nem consegue pensar nisso, porque a gente está tão focado em nosso luto, em nossa perda, que pensar em uma outra pessoa é como se não cabesse na situação, né? É preciso elaborar, como eu falei no outro vídeo, mas aqui eu já falo a respeito a partir desse momento, essa elaboração, como que é essa nova fase. Como eu falei pra vocês, eu vivi tudo isso, passei por um divórcio e era muito estranho toda vez que eu conhecia uma nova pessoa. As comparações sempre aconteciam e uma sensação muito estranha que eu tinha eu sentia como se eu estivesse traindo o meu ex, como se eu ainda estivesse com ele. Eu acho que é uma sensação comum que as pessoas costumam ter nessa fase. É bem difícil, leva tempo para você se reconhecer como uma pessoa solteira novamente, é frustrante inicialmente, é difícil no começo, né? A gente se reconhecer nessa identidade de solteira, mas depois de algum tempo vai acontecendo, principalmente se tiver esse tempo que eu mencionei de elaboração dessa relação que acabou, né? Esse espaço entre uma relação e outra. E depois de algumas tentativas, aí surge, você se sente, você se apaixona novamente por uma outra pessoa. E no caso de divórcio, como foi no meu caso, né, que eu tenho uma filha, quando você se divorcia e tem um filho aí, a situação se torna um pouco mais complicada. Eu acho que o nível de exigência nossa se torna maior, pelo menos o meu, eu senti bastante isso. Porque você não se preocupa, você não pensa mais só em você, em uma pessoa ideal para você. Você pensa se aquela pessoa cabe, se ela pode se posicionar bem numa relação de padrasto mesmo, onde existe uma criança, se ela gosta de crianças. Enfim, se vai se adaptar bem a essa nova situação. Então, essa exigência acaba se tornando maior para muitas mulheres. Uma coisa importante a se dizer, que quando você tem filho, é importante que você aguarde que esse relacionamento tenha uma estabilidade maior antes de você apresentar para o seu filho. Porque senão você vai confundir a cabeça dele. Se a cada nova pessoa que você conhecer apresentar para o seu filho, sem essa estabilidade, não com uma relação estável não pode acabar, claro que pode, mas tem menos chances, né? Então, aguardar um tempo para apresentar para o filho é bem importante para evitar aí que confunda a cabeça dele, que já também não passou por uma situação fácil diante do divórcio, né? Da separação dos pais. Mas aí a pergunta que pode surgir em você agora, qual é o tempo ideal para apresentar o seu novo namorado para o seu filho? Gente, não existe tempo ideal, isso é muito relativo, varia muito de pessoa para pessoa. Você vai sentir, né, se aquela relação vale a pena de ser apresentada. O importante é que fique bem clara essa coisa que eu falei, que não seja apresentado vários parceiros ao seu filho, né? Tenha esse cuidado aí com essa nova solteira. Uma coisa que eu considero muito prudente é avisar o seu ex quando você inicia um novo namoro. Aí você pode pensar, poxa, mas o que ele tem a ver com isso? Bom, se vocês têm um filho, ele tem alguma coisa a ver, porque pouco ou muito, o filho de vocês vai ter uma convivência com essa nova pessoa. Então é importante que ele saiba que existam. Isso não quer dizer que existe o espaço dele se meter na relação de vocês ou interferir, enfim, não tem nada a ver com isso. A não ser que essa nova relação apresente algum risco para o filho de vocês. E aí não tem pai ou mãe que consiga tolerar e não atravessar essa situação, né?
O que eu tenho a dizer a vocês é que é uma situação difícil inicialmente, mas pouco a pouco as coisas vão se encaixando, né? E você vai conseguir lidar com essa nova fase tranquilamente. Uma coisa interessante que varia muito de pessoa para pessoa é que muitas mulheres elas fogem, né, de um relacionamento sério após o divórcio, após uma separação. Outras já têm aquela, né, não consegue, tem uma dificuldade de viver sozinha e já busca desesperadamente um novo relacionamento. No meu caso, eu tive dificuldade de querer um relacionamento sério, passei alguns anos aí para fechar, até porque estava numa fase bem difícil, estudando bastante. O que eu posso dizer como dica final é para viver intensamente essa nova fase e pouco a pouco ela vai se encaixando, mesmo que seja frustrante inicialmente, as constantes comparações que você pode fazer com seu ex, né? Quanto mais você demorar para ter essa nova relação, menos isso vai acontecer e a coisa vai se encaixando no seu devido lugar. Bem, é o que eu tenho para dizer sobre essa nova fase. Espero ter ajudado vocês um pouquinho. Tchau, tchau, pessoal!